Salve, nobres! Estamos no ar para mais uma live profana, o nosso encontro ao vivo é mais ou menos regular, quinzenal, aqui no Profano Grau. Vamos esperar o pessoal entrar. E se você está entrando agora e não sabe do que se trata, muito prazer, caiu aqui de paraquedas, estava de bobeira em casa e não sabe o que está fazendo aqui, você só tem 16 anos, muito prazer, é 16 anos o meme? 6 anos, 6 anos. Muito prazer, meu nome é Sérgio, eu administro o Profano Graal no Instagram e em outras redes sociais, onde eu falo sobre história da cerveja como você não vê em nenhum curso de cerveja. Isso mesmo, história da cerveja a partir de uma perspectiva de um historiador, com tópicos e abordagens que você não viu no seu curso de sommelier, ou no seu curso de introdução à cerveja, ou no seu curso online que você fez, ou que você também não vê nos sites que você consulta por aí. História da cerveja a partir de uma perspectiva diferente e a partir da perspectiva do historiador, né? Feita com pesquisas históricas. Então, muito prazer, se você quiser saber mais sobre história da cerveja para além daquilo que a gente comumente vê por aí na internet e nos cursos, o Profano Graal talvez seja o seu lugar, né? Se você não me conhece, não me segue, não sei se todo mundo me segue, dá uma olhada no meu perfil e nos meus conteúdos. Já tem mais de 1000 posts aí só no Instagram, fora vídeos no YouTube, posts no Facebook, com muitos temas sobre história da cerveja. E se você me segue e curte o meu conteúdo, considere apoiar o projeto por meio do Apoia-se. Vai em apoia-se/corte Profano Graal. Eita, que quase que não sai. E considere apoiar com R$5, menos do que um pint de IPA. Eu não faço ideia de quanto está um pint de IPA no Brasil. Menos do que um pint de IPA, você já me dá uma força e já me ajuda a continuar a pesquisar e a produzir conteúdo e a trazer conteúdo para vocês. Nós estamos fazendo essa live, então, essa semana, na quarta-feira, se comemora os 150 anos da imigração italiana para o Brasil. E como eu moro na Itália já há 4 anos e conheço um pouco, eu acho, do mercado de cerveja na Itália e de história da cerveja na Itália, eu resolvi fazer essa live, então fazer essa semana temática sobre história da cerveja na Itália, e que se inicia, que se abre com essa live, onde eu vou pegar alguns tópicos interessantes, sem dar muito spoiler daquilo que vem por aí na frente, né, durante a semana, mas pegando alguns tópicos que eu acho que podem ser interessantes e que talvez vocês não conheçam da história da cerveja na Itália. Se você quiser conhecer a história da cerveja na Itália, eu também tenho uma aula que é gratuita e que o link você encontra na minha bio, uma aula de 30 minutos sobre história da cerveja na Itália, que por enquanto está gratuita porque eu não tive tempo ainda de atualizá-la. Mas assim que eu atualizar, ela deixará de ser gratuita. Então aproveite enquanto ela está desatualizada, mas está de graça. Aí você pesa, né? Se prefere uma aula mais atualizada e paga, ou uma aula um pouco desatualizada, que eu fiz há 2 anos atrás, e de graça. Muito bem, vamos dar uma passada então. Me digam aí, vocês que entraram, produção, me diz como é que está o som, se vocês estão me ouvindo bem. Me digam se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando muito devagar. Porque a ideia aqui é a gente bater um papo durante uns 30 minutos, nada muito extenso, nada muito cansativo, onde eu vou fazer um voo panorâmico sobre a história da cerveja na Itália, apontando alguns aspectos interessantes, sem dar muito spoiler daquilo que vem por aí pela semana. Então, eu quero começar esse voo panorâmico, tutto a posto, grazie. Eu quero começar desde a antiguidade, né, até os dias atuais, mas obviamente que em meia hora não dá para abordar todo esse percurso histórico aprofundadamente, né? Então eu vou falar assim, vou pescar
Tudo certo, beleza. Eu vou pescar alguns tópicos que eu acho interessantes. Começando por uma coisa que todo mundo pergunta, né? Como é que é aí na Itália esse embate entre cerveja e vinho? Porque tem uma coisa muito interessante. Eu, pelo menos, quando fiz o curso de sommelier, na primeira aula de história da cerveja, sempre se fala daquele embate, quem veio primeiro, o pão ou a cerveja, né? O que foi fabricado primeiro? Os defensores da cerveja dizem que se fabricou primeiro cerveja para depois se fabricar o pão. Outras pessoas falam que se fabricou o pão e depois se fabricou a cerveja. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fiz um curso aqui, eu comecei a fazer um curso de sommelier aqui na Itália, um percurso de sommelier, foi que aqui não existe essa discussão. A discussão aqui é o que veio primeiro, a cerveja ou o vinho? Então, há esse embate entre cerveja e vinho na Itália que vem desde a antiguidade e que é muito forte ainda hoje. Então eu quero começar por esse tópico, que é como é que isso se dava na antiguidade. A gente sabe que a Itália é um país do vinho, mas não é um país do vinho de hoje. No século I a.C., a Itália já era o principal produtor de vinho da Europa. Na medida em que se pode falar de Itália naquela época. Na verdade, nós estamos falando ainda de República Romana, nem de Império Romano. Nós estamos falando ainda de República Romana, que depois vai se expandir, vai pegar toda a Península Itálica e vai começar a se expandir para o norte e vai acabar criando, né, aquele grande Império Romano que vai chegar até a Inglaterra. Enquanto que a cerveja, então a produção de vinho marcava a Itália, enquanto que a cerveja era uma bebida de povos germânicos ao norte, né, uma bebida de bárbaros, assim como uma bebida de egípcios. A gente tem alguns relatos de autores antigos, por exemplo, o senador Tácito, em 87 depois de Cristo, já no século I da nossa era, compara a cerveja consumida pelas populações germânicas ao vinus corruptus, ou seja, a um vinho estragado, a um vinho corrompido. Outros diziam que a cerveja era uma bebida eles chamavam de vinho de cevada, né? Eles não chamavam nem de cerveja. O vinho de cevada que era próprio de homens incultos e incivilizados e de egípcios, o que dava no mesmo, né? São todos bárbaros, né? Mas as populações pobres também bebiam cerveja. Mas nós temos, ao mesmo tempo, um fato muito interessante, é que o norte da Itália, ele não era Itália. Culturalmente, o norte da Itália não estava ligado a Roma. Culturalmente, o norte da Itália não estava ligado a essa cultura do vinho romano. O norte da Itália é celta. Pausinha. O norte da Itália, aqui no Vêneto, onde eu moro, no Piemonte, na Lombardia, se chamava de Gália Cisalpina, né? A Gália que hoje a gente identifica com a França, mas na verdade aquilo era a Gália Transalpina e aqui embaixo era a Gália Cisalpina. Eles tinham uma herança cultural celta muito mais acentuada, né, do que essa cultura italiana do vinho. Então, você tem no Piemonte, por exemplo, o sítio arqueológico mais antigo conhecido com traços de produção de cerveja, que é uma tumba que é de meados do século VI a.C., que fica lá no Piemonte, onde foi encontrada uma urna funerária com traços de produção de cerveja. E o mais interessante é que as pesquisas arqueológicas chamam a atenção por o fato de que essa cerveja tem traços de cevada e de lúpulo. Então, veja bem, já se usava cevada e lúpulo para produzir cerveja, sobretudo lúpulo, né, que pode causar uma certa estranheza, para se produzir cerveja lá no século VI a.C. Então, o norte da Itália também produzia cerveja. Mas depois, enfim, o Império Romano acaba recobrindo tudo, e só no recuo do Império Romano é que você volta a ter uma expansão da cerveja, digamos assim. Durante a Idade Média, óbvio, depois do recuo do Império Romano, durante a Idade Média, o vinho ele ganha
ele ganha inclusive uma sacralidade devido à sua utilização nos rituais católicos, né? Aproveitar para tirar esse casaco. Já ficou quente, está frio aqui, mas não o suficiente para ficar com 2 casacos. Então, só um minuto. Pronto. Durante a Idade Média você tem a sacralização do vinho pela Igreja Católica e pelo ritual católico. Mas as regiões do norte da Itália, ou do norte da Europa, né, norte da Alemanha, ou mesmo o sul, a Baviera, a Bélgica, o norte da França, são regiões tradicionalmente produtoras de cerveja e que continuam produzindo a sua cerveja, né, ainda durante a Idade Média. Mas a cerveja só vai voltar a ser produzida na Itália a partir do século XVIII. Então nós temos um grande salto aí por toda a Idade Média, por cima de toda a Idade Média e praticamente por cima de toda a Idade Moderna, até o final do século XVIII, quando vai voltar a ser produzida a cerveja na Itália. E lá no alto, já quase na fronteira lá com a Alemanha, no Piemonte, é que um descendente de um imigrante germânico que vai começar a produzir cerveja lá na província de Asti, no Piemonte. Então, veja bem, 1789. Isso é uma coisa interessante de se pensar quando a gente compara com o Brasil, por exemplo. Porque no Brasil a gente tem uma experiência pioneira até anterior ao da Itália, que são justamente os holandeses no Recife, no século XVII, né? Entre 1640 e 1654, produzindo cerveja, enquanto que na Itália só vai passar a se produzir cerveja em 1789. Mas tem essa cervejaria lá, em 1789, depois essa cervejaria some, e a indústria cervejeira na Itália só vai se desenvolver mesmo no século XIX. Então, assim como o Brasil, que não tem essa tradição cervejeira, que não tinha essa tradição cervejeira, é no século XIX que a indústria da cerveja vai efetivamente se estabelecer e se desenvolver na Itália. Você tem, então, a primeira cervejaria em 1829, a cervejaria Wierer, e pelo nome você já percebe que é, mais uma vez, um descendente germânico, né? um imigrante germânico, cervejaria Wierer, em 1829. Diga-se de passagem, mesmo ano em que é fundada a primeira cervejaria no Brasil independente, né? Que não começa como uma cervejaria, começa como uma fábrica de destilação, mas isso é a história da cerveja no Brasil, não nos interessa nesse momento. Mas só para fazer essa comparação, para você ver que é interessante. Itália e Brasil estavam ali sincronizados com esse desenvolvimento da indústria cervejeira. E ao longo de todo o século XIX, aí sim a cerveja vai ganhar força e vai se desenvolver, a produção vai se desenvolver, sempre, claro, sempre com esse caráter de bebida um pouco estrangeira, porque a bebida nacional sempre vai ser o vinho. Enquanto que no Brasil a bebida nacional vai ser também ou a cachaça, principalmente, ou o vinho português, e durante boa parte do século XIX a cerveja vai ter esse caráter de bebida do estrangeiro, feita para estrangeiros. Só lá para o final do século XIX, começo do século XX, é que a cerveja começa a se popularizar. Começa a se popularizar aqui na Itália e começa a se popularizar também no Brasil. Beleza? Então esse foi um voo panorâmico rápido, em 5 minutos, né, em 10 minutos, da antiguidade até o final do século XIX. Quando entra no começo do século XX, a indústria cervejeira italiana já está em franco desenvolvimento. Não igual no Brasil. Nessa época, no começo do século XX, a cerveja começa a se afirmar como uma bebida nacional. Na Itália, não. Na Itália, o vinho vai continuar sendo ainda a bebida nacional como é até hoje. Porém, tem uma coisa muito interessante que acontece na Itália, que, quer dizer, acontece com pilhas de aspas, sem querer dar muito spoiler, porque isso é tema do conteúdo de quarta-feira,
que existe uma lei, dizem, se encontra por essa informação de que existe uma lei na década de 20, porque no pós-Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra, tem a Primeira Guerra, a produção cai, no pós-Primeira Guerra a produção volta a subir, e lá na segunda metade da década de 20, em 1827, se fala de uma lei chamada Lei Marescalchi, que teria boicotado o mercado de cerveja em favor do mercado do vinho. Né? Diz-se que o mercado do vinho, os produtores de vinho começavam a se sentir ameaçados pela produção de cerveja. Então essa lei impunha um aumento de taxas para as cervejas e certas condições de venda, só se podia vender no varejo, não se podia vender em mercados, em vendas, se só podia vender para consumo em restaurante. Então tem algumas medidas que colocariam a cerveja em uma desvantagem no mercado frente ao vinho para manter o vinho como, enfim, privilegiado, né, na mesa do italiano. Há uma certa controvérsia com relação aos efeitos dessa lei e com relação até se essa lei realmente existiu. Tá? O que se diz é que essa lei efetivamente existiu, essa lei prejudicou o mercado de cerveja. Na década de 30, a produção de cerveja volta a cair, né? Essa lei seria de 27. Na década de 30, a produção de cerveja volta a cair, muitas fábricas fecham, as fábricas que não fecham são obrigadas a diminuir a produção, a dispensar trabalhadores. Então, o século XX, o começo do século XX, aqui na Itália, estaria marcado por esse recuo na produção de cerveja. Eu tenho minhas hipóteses lá sobre recuo da produção de cerveja na década de 30, porque nós estamos passando... A década de 30 é uma década de crise mundial, não só na Itália, então eu não sei em que medida se pode atribuir a uma lei esse recuo na produção ou a crise mundial que a Europa vivia e que logo depois vai desembocar na Segunda Guerra, né, em 39 a 45. Aí depois tem o boom econômico da década de 50, aí o cenário muda. Mas na primeira metade do século XX, o cenário é esse. Né? O vinho continua sendo a bebida nacional, o vinho se sentiria ameaçado pela cerveja, algo que eu acho um pouco exagerado, e a cerveja acabou sendo prejudicada por uma legislação que impunha altas taxas e certas condições muito restritivas de venda no mercado, né? De colocação do produto no mercado. Beleza até aí? Deixa eu dar uma respirada, beber uma água. Podem interromper, fazer pergunta e se tiver alguma dúvida e a gente segue. Tudo certo? Seguimos? Então vamos lá. Dá um minutinho, ver se alguém pergunta alguma coisa, não? Um minutinho para descansar as cordas vocais. Então, um traço muito interessante da história da cerveja recente, da história recente da cerveja na Itália, a indústria automobilística. O que não entendi, Rodrigo, o que a indústria automobilística tem a ver com esse... Ah, sim, também acontece no norte, sim. O norte é a parte mais industrializada da Itália ainda hoje, né? O sul é mais rural, né? Então, a Ferrari é centro-Itália, se não me engano, né? Maranello é centro-Itália, eu acho. Mas... se a cerveja é contemporânea à indústria automobilística, boa pergunta. Não, a cerveja é anterior, né? A gente viu que a cerveja começa ainda no século XIX, né? As indústrias começam a se instalar no século XIX. O que é muito interessante, e isso é uma coisa que aconteceu, né? Apesar da cerveja nunca ter se tornado a bebida nacional na Itália, ao contrário do que acontece no Brasil, a Fiat em Torino, apesar da cerveja nunca ter se tornado a bebida nacional, muitas dessas fábricas de cerveja que surgiram lá no século XIX,
elas atravessaram o século XX, elas não deixaram de existir, ao contrário do que aconteceu no Brasil. Das fábricas de cerveja que surgiram no Brasil no século XIX, hoje em dia existem a Brahma e a Antártica. São as únicas duas fábricas de cerveja do século XIX que ainda existem no Brasil. Todas as outras sumiram. Aqui não. Aqui, essas fábricas de cerveja, elas chegaram até a década de 80. Nós vamos chegar lá. Quando aí essas marcas foram incorporadas por grandes multinacionais, como a Heineken, principalmente a Carlsberg. A Carlsberg tem uma entrada muito forte aqui no mercado italiano. Então é muito interessante pensar como é que uma economia mais estável propicia que essas fábricas que foram abertas lá no século XIX, você tem fábricas famosas, né? A Birra Peroni, a Moretti, a Poretti, a Ichnusa. A Ichnusa já é de 1912, mas tá ali, né? São fábricas que surgiram no século XIX e marcas que existem até hoje. Hoje em dia, elas já são propriedade de grandes grupos internacionais. Mas existem, coisa que não existe no Brasil. As fábricas brasileiras, elas, quando as duas grandes começam a crescer, as outras somem. O desenvolvimento seria nos anos 50 da indústria italiana, mais ou menos. O desenvolvimento, porque tem um desenvolvimento da indústria de cerveja, como eu falei ali na virada do século XIX para o XX. Quando você chega na década de 1920, você tem uma subida de produção e de consumo, né? Só para você ter uma ideia, em 1910 eram produzidos 600 mil hectolitros por ano. Em 1925, 15 anos depois, lembrando que tem uma guerra aí no meio entre 1914 e 1918, em 1925 você tem uma produção de 1.569.000 hectolitros, quer dizer, mais do que o dobro, em 15 anos. Então, ali no começo do século XX, você tem um forte desenvolvimento da indústria italiana, que é abalada por aquela lei, né, que ninguém sabe se existiu realmente, e pela Segunda Guerra. Depois você tem um segundo desenvolvimento, sim, mas aí esse segundo desenvolvimento ele está ligado a uma época de prosperidade pós-guerra na Europa, né? De reconstrução da Europa, etc. E de desenvolvimento industrial do norte, essas coisas, né? Também o desenvolvimento industrial do norte também é muito forte no pós-guerra. Mas uma coisa que segura o desenvolvimento da indústria cervejeira na Itália, que é uma coisa que não acontece no Brasil, é que a cerveja na Itália ela sempre foi vista como uma bebida, não sei se tem uma palavra em português para isso, uma bebida de verão, uma bebida que você só consome em uma determinada época do ano, durante os meses quentes. Porque durante os meses frios é muito frio, se consome vinho, se consome bebidas mais alcoólicas. Então, ao longo do século XX, não só da segunda metade, mas ao longo do século XX, a indústria cervejeira italiana fez várias campanhas de marketing buscando quebrar essa se diz, estacionalidade, não sei se a gente pode falar isso em português, né? Do consumo de cerveja. Né? Sempre campanhas que diziam, olha, cerveja é bom em qualquer momento, cerveja é bom em qualquer estação, beba cerveja. E até hoje a cerveja aqui na Itália ainda é algo meio bebida de verão. Né? É uma bebida que tem o seu momento para ser consumida, enquanto que o vinho não. Enquanto que o vinho seria consumido em qualquer momento, porque você tem vinhos mais leves, vinhos mais pesados, tem o tinto, o branco, o espumante, etc. Então, o vinho está disseminado, né? O consumo de vinho está disseminado por todo o ano, enquanto que o consumo de cerveja se reduziria ali aos meses quentes. Nos meses quentes é que teria um boom de consumo de cerveja, que é uma bebida que se consome no bar, não se consome tanto em casa, uma bebida que se consome no bar, que se consome enquanto você na praia, enquanto você come uma pizza,
e etc. Então, essa visão da cerveja como uma bebida de verão, uma bebida para ser consumida nos meses quentes, que dependendo da região da Itália, os meses quentes podem durar mais ou menos, né? Isso freou e continua freando o desenvolvimento da indústria cervejeira na Itália. Por isso tem a primeira campanha publicitária da indústria cervejeira italiana é de 1929, quer dizer, ainda antes da Segunda Guerra, e você tem campanhas que vêm até a década de 80, tentando popularizar mais o consumo da cerveja, diferentemente do Brasil, né? Na década de 80 você tem então a entrada dos grandes grupos, Heineken, Carlsberg. A AB InBev não é tão forte aqui, se bem que a AB InBev a InBev é posterior, a InBev é do começo dos anos 2000, é de 2001, 2003, alguma coisa assim. Mas até hoje ela não é muito forte. Cervejas mais alcoólicas não pegaram na Itália só com a revolução da cerveja artesanal, que a gente vai ver que começa em 1996. A revolução da cerveja artesanal traz essa maior, como acontece no Brasil, traz essa maior variedade de oferta. Porque antes disso, o que a gente encontra aqui na Itália, o que os consumidores encontravam aqui na Itália em termos de cerveja, era a mesma coisa que se encontrava no Brasil, né? Eram as American Lagers, eram cervejas claras, cervejas leves, que eram as cervejas que, enfim, as cervejas mais populares do mundo e que se disseminaram no pós-guerra, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro, né? Então era isso que se encontrava aqui. Então isso dificultava para que a cerveja fosse uma opção invernal. Quando você tem a revolução da cerveja artesanal a partir de 1996, isso é um outro traço interessante, porque é o mesmo ano que começa também a disseminação da cerveja artesanal no Brasil, né? Quando você tem a disseminação, então, a revolução da cerveja artesanal na Itália, em meados da década de 90, aí é que começa a haver essa maior oferta com cervejas mais alcoólicas, etc. Mas o que acontece? No Brasil, isso é muito rápido. É muito rápido para você disseminar, porque a cerveja é a bebida nacional, enquanto que aqui ainda é muito lento. Aqui você encontra muita gente jovem, que seria o público da cerveja no Brasil, seria tipicamente o público da cerveja no Brasil, e que não bebe cerveja, não gosta de cerveja. Porque a cerveja ainda tem que concorrer com o vinho e tem que concorrer com os drinks. Tem muitos drinks que são regionais, que são tradições regionais, como o Spritz aqui no Vêneto, que é a primeira opção para quem senta num bar, para a galerinha que senta num bar e vai beber alguma coisa, vai fazer um aperitivo, não vai pedir uma cerveja, vai pedir um Spritz. Então, a cerveja artesanal aqui na Itália ainda está tentando disseminar essa ideia de que a cerveja seria uma bebida boa para todas as ocasiões. A cerveja ainda está muito restrita a ocasiões sociais, de bar, de verão, de praia, essas coisas assim. Então você tem o surgimento das primeiras cervejarias artesanais em 96. Um outro aspecto interessante é que a maioria dessas cervejas artesanais, eu diria que uns 95% dessas cervejarias artesanais que surgem lá em 1996, elas ainda existem, elas ainda estão em pleno funcionamento. Como a Baladã, que já foi exportada para o Brasil e que é a mais famosa e que todo mundo conhece. E a pizza? E a pizza o quê, Berê? O que você quer saber sobre a pizza? Em 99 você tem o surgimento da Union Birrai, que é a Abracerva, que é a Associação das Microcervejarias. As microcervejarias começam a se organizar. Então, a partir de 1999, a coisa ganha mais impulso, né? Porém, e aí já partindo, cerveja com pizza. Cerveja com pizza, que é uma coisa que às vezes no Brasil é algo, pode ser visto como algo um pouco exótico, porque a gente se acostumou a beber pizza
a comer, beber pizza. A comer pizza com... A gente se acostumou a comer pizza com vinho. Tipo nessa de uma harmonização cultural, a gente poderia dizer, né? Uma harmonização cultural ítalo-brasileira, que a gente acha que é italiana, né? Beber pizza com vinho. Aqui eles comem comer pizza com vinho. Aqui eles comem a pizza com cerveja. É a harmonização verdadeiramente cultural aqui da Itália. É pizza com cerveja e o vinho com todo o resto, né? O vinho com massa, com carne, com peixe, o vinho com todo o resto. Então, para a gente já partir para o último tópico, que a gente já está 9h31, eu queria falar de alguns dados do mercado de cerveja hoje, né? Já vinha falando dessas características do mercado de cerveja hoje, mas alguns dados numéricos. Então você tem, em primeiro lugar, essa disputa, onde a cerveja está sempre disputando a atenção, mas aqui também, cerveja com pizza. Acredito que se popularizou, né? Lá em 2018 não era tão comum. Eu lembro que quando eu terminei o meu curso de sommelier, o meu grupo resolveu fazer uma carta de cervejas para uma pizzaria. Era o nosso trabalho final. Criamos uma pizzaria e fizemos uma carta de cerveja para uma pizzaria, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que cerveja com vinho é de que pizza com cerveja é uma coisa que estufa, porque a nossa pizza é muito recheada, a massa é muito alta, é muito pesada, e às vezes beber com cerveja a galera tem aquela impressão de que fermenta no estômago, né? Isso porque a gente come muito e bebe muito, né? A gente come muita pizza e bebe muita cerveja, enquanto que aqui as coisas são mais frugais. A pizza é muito leve, sabe? A massa é transparente, você vê através da massa da pizza. Enfim, então não parece tão estranho beber cerveja com pizza. Mas você está dizendo só nas famílias italianas que não. Pode ser que isso tenha mudado, né? Como eu já estou fora do Brasil há 4 anos, pode ser que nos últimos 5 ou 4 anos, isso tenha mudado e essa combinação de cerveja com pizza tenha se tornado mais comum, né? Então nós temos, em termos de produção atual de cerveja, nós temos 1.326 cervejarias na Itália. Eu não lembro exatamente quantas cervejarias hoje a gente tem no Brasil, o número atualizado. Se alguém lembrar e postar aí, mas tenho certeza que é muito mais do que isso. Na Itália nós temos 1.326 cervejarias ativas, entre cervejarias com fábricas e cervejarias ciganas. E, em termos de produção, a Itália está em 7º lugar na Europa. É o 7º produtor de cerveja na Europa. O pódio da produção de cerveja na Europa é uma coisa pode ser uma coisa surpreendente, porque em primeiro lugar está a Alemanha, isso há muitas décadas, né, que a Alemanha é a maior produtora de cerveja da Europa, tanto que é muito fácil encontrar cerveja alemã aqui, é mais fácil encontrar cerveja alemã no supermercado aqui do que encontrar cerveja artesanal italiana. Em segundo lugar está a Espanha. A Espanha hoje é a 2ª maior produtora de cerveja da Europa. E em terceiro lugar, a Polônia. Esses dois, a medalha de prata e a medalha de bronze, é que me parecem surpreendentes. Em termos de consumo, é pior ainda, porque se em termos de produção a Itália é a 7ª na Europa, em termos de consumo, a Itália é só a 28ª posição na Europa, com 80 litros por ano, per capita, né? Per capita. Consumo de 80 litros per capita por ano, 28ª posição na Itália. O pódio, mais uma vez. Em primeiro lugar, República Tcheca, maior consumidor de cerveja. Em segundo lugar, a Áustria e em terceiro lugar, a Alemanha.
Quer dizer, olha aí a tradição germânica, a tradição da cerveja germânica, né? Da escola germânica de cerveja. República Tcheca, Áustria e Alemanha são os 3 maiores consumidores de cerveja na Europa hoje. Dúvida, gente? Quero lembrar para vocês que eu tenho aí no meu perfil o link de uma aula sobre história da cerveja na Itália, uma aula de 30 minutos onde eu falo mais aprofundadamente sobre cada um desses temas. Se vocês tiverem interesse, a aula é gratuita. Se vocês tiverem interesse, é só pegar o link lá no meu perfil e assistir. Aqui a gente deu uma passada mais geral e é isso que eu tinha separado para a gente falar hoje. Lembro que quem está chegando agora, a live vai ficar salva, né? Eu sempre deixo a live salva aqui no feed. Ao longo da semana também eu vou fazer alguns cortes e vou soltando cortes da live para quem não tem tempo de assistir a live inteira. Mas a live inteira vai ficar salva aqui no feed e vai ficar salva também no nosso canal no YouTube. Se você não sabe, eu também tenho um canal no YouTube, não anda muito movimentado, mas já tem lá mais de 50 vídeos, eu acho que já tem um bom conteúdo lá também. Você pode chegar lá e se inscrever, olhar, assistir alguns vídeos, deixar o seu like e dar aquela força para o seu produtor de conteúdo favorito. Beleza? E se você curte o meu conteúdo, lembre sempre que você pode apoiar o projeto por meio do Apoia-se. Apoia-se/Corte Profano Graal, e com R$5 menos do que uma cerveja, você já está me ajudando a produzir conteúdo aqui. Dúvidas, povo? Agradeço, então, a presença de todos que acompanharam desde o começo, daqueles que chegaram agora. Procurem a live aí que vai ficar salva, tá? E convido vocês a continuarem acompanhando o Profano Graal ao longo dessa semana, onde eu vou falar de outros aspectos, vou aprofundar alguns aspectos da história da cerveja na Itália, vou indicar cervejarias para vocês procurarem, falar de história da cervejaria, história do estilo e essas coisas todas. E responder perguntas. Ao longo da semana vou deixar aberta a caixinha de perguntas, com perguntas sobre o que você quer saber sobre a história da cerveja na Itália, e ao longo da semana vou respondendo perguntas sobre o tema. Valeu? Então, vamos terminar aqui e nós voltamos daqui a 15 dias aproximadamente com mais uma live profana. Só um minuto. Muito obrigado pela presença, muito boa noite para todos e até a próxima.